Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Eu desejo a você muita saúde e muita paz. E no programa de hoje nós vamos falar dos mercados da soja e do milho. Eu vou conversar com Fernando Gilioli. Ele é gerente de marketing regional da Irrara. E nós vamos falar sobre mudanças climáticas e o bicho mineiro, a ameaça silenciosa à cafeicultura brasileira. Você vai ver que a cultura do sorgo é mais uma opção que o Brasil tem para a produção de etanol. Vamos falar de políticas e linhas de crédito para o setor leite. E eu vou continuar falando também um pouco do milho, da desvalorização, refletindo em uma combinação de condição climática positiva para a safra e consumo retraído. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando dos mercados do milho e da soja. Lá em Chicago, na Bolsa, as cotações futuras de milho fecharam em movimento misto, para cima e para baixo. Os contratos mais curtos se valorizaram, impulsionados pela valorização do trigo. Já os contratos mais longos cederam, com o mercado de olho no bom ritmo de plantio e nas condições climáticas favoráveis até o momento. O contrato para julho deste ano encerrou o pregão com valorização de 0,28%, cotado a $4,55 por bushel, ou $10,75 por saca de milho. No mercado interno, o cereal segue em desvalorização, alcançando R$ 77,61, após uma queda de 1,8% na região de Campinas, no estado de São Paulo. E nesta última terça-feira, as cotações futuras do milho na Bolsa, na B3, elas deram um segmento ao movimento de baixa. O contrato com vencimento em julho deste ano recuou 0,67%, encerrando o pregão regular a R$ 65,26 por saca. Apesar da recuperação do dólar frente ao real, as cotações elas sofrem pressão por parte das boas expectativas em relação à colheita de milho segunda safra que se aproxima. Na semana passada, as cotações futuras de soja fecharam em queda em Chicago. Apesar da recuperação nas cotações do petróleo, as cotações do óleo de soja e também do farelo cederam, impactando as cotações do grão. O mercado segue atento às definições sobre os subsídios no mercado de biocombustíveis no governo atual. Além disso, o bom ritmo de plantio ele colabora com esse cenário. O contrato de vencimento mais curto, para maio agora, encerrou o pregão com baixa de 0,3%, frente ao dia anterior, cotado a $10,35 por bushel. Esse valor representa $22,82 por saca. Apesar do avanço do plantio lá nos Estados Unidos e da pressão exercida pela desvalorização no mercado internacional, a soja encerrou a última sessão com valorização de 0,8%, atingindo R$ 133,30 por saca na praça de Paranaguá, no Paraná. E agora vamos falar da cultura do sorgo, que é mais uma opção que o Brasil tem para a produção de etanol. A produção de etanol a partir do sorgo ela vem ganhando força no Brasil, impulsionada pela crescente demanda por biocombustíveis e pela busca por matérias-primas mais acessíveis. Segundo o anuário de 2024 da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, o Brasil bateu recorde com quase 43 bilhões de litros de etanol
e também de biodiesel produzidos, consolidando-se como protagonista mundial em energias renováveis e na redução de emissões de gases de efeito estufa. Com rendimento semelhante ao milho e custo mais baixo, o sorgo surge como alternativa rentável para as usinas, especialmente na região centro-oeste, que já contam com uma estrutura adaptada para o etanol de milho e ainda é uma alternativa à cana-de-açúcar. Atualmente, 3 usinas já operam e estão em fase final de adaptação para processar sorgo, localizadas em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, Balsas, no Maranhão, e no Vale do Araguaia, no Mato Grosso. A tendência aponta para a ampliação do uso do cereal, que deixa de ser alternativa e começa a se consolidar como protagonista na matriz dos biocombustíveis. O etanol de milho já é algo consolidado no Brasil e as agroindústrias precisam fazer poucas modificações nas máquinas para poder esmagar sorgo também. Já existem 3 unidades que foram projetadas adaptando esse modelo híbrido, uma em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, e outra em Balsas, no Maranhão. E uma terceira no Vale do Araguaia, lá no Mato Grosso, que está próxima a ser finalizada. A engenheira agrônoma Ana Scavone, que é da Advanta Seeds, ela destaca que, apesar de o sorgo não gerar óleo como subproduto, ele oferece o DDG, que é vamos dizer, um farelo proteico de alto valor na alimentação animal. O primeiro ponto a destacar é que o rendimento desse grão é semelhante ao milho na produção de etanol. Entretanto, por ser mais barato, torna-se uma opção interessante para a indústria economicamente falando, pois o custo final será muito menor. E agora vamos falar de políticas e linhas de crédito para o setor leite. O financiamento dos investimentos na atividade leiteira sempre contou com suporte de políticas públicas e linhas de crédito subsidiadas pelo governo. Historicamente, os produtores entendem os investimentos que precisam fazer, entram na fila para obter recursos subsidiados e começam as obras, assim que os recursos são liberados. Entretanto, como os produtores estão sentindo na pele, essa dinâmica está ficando cada vez mais complicada. Os recursos subsidiados, eles acabam muito antes do fim do ano safra e dificilmente conseguem suprir todas as necessidades de financiamento, principalmente a partir de certa escala de propriedade. Olhando ao cenário macroeconômico do Brasil, o que a gente observa é uma situação muito ruim. E o macroeconômico da indústria de leite está bom, se tiver investimentos constantes. Acredita-se que o produtor ele irá buscar cada vez mais recursos livres para se financiar. Recursos livres são, de fato, muito mais caros que os subsidiados, como o próprio nome diz. Mas mais caro ainda é não fazer investimentos essenciais. Neste artigo, nós vamos olhar a dinâmica dos recursos subsidiados, o que esperamos do próximo Plano Safra e por que o produtor deve buscar outras opções para financiar a sua atividade e investimentos. O Plano Safra ele tem sido uma ferramenta essencial para o custeio e investimento de produtores rurais nas últimas décadas. A falta de acesso a recursos privados, somada ao baixo custo dessas operações, as torna essenciais para investimento, especialmente em culturas de retorno mais apertados. Historicamente, os produtores rurais eles têm um relacionamento com um ou dois bancos. De maneira geral, um é o Banco do Brasil e o outro é um outro banco particular. E com a cooperativa da sua região. E com essas opções, vem suprindo a sua necessidade de financiamentos para custeio e investimento,
Porém, nos últimos anos, e especialmente nos últimos 12 meses, essa dinâmica está bem mais difícil. Os recursos, quando disponíveis, acabam rapidamente e existe somente a possibilidade de entrar na fila de espera sem a certeza de sucesso. Para os próximos 12 meses, a tendência é de piora. O governo manteve orçamento de 15 bilhões de reais para a equalização de juros do Plano Safra 2025. E esse valor de 2024, se em 2024 o valor já não foi suficiente, com a necessidade de novos recursos serem injetados no final de 2024, em 2025 essa tendência é que acabe muito bem antes. A equalização de juros nada mais é do que subsidiar a diferença entre os juros cobrados do produtor abaixo da taxa Selic e o verdadeiro custo do dinheiro, que é a taxa Selic. E com a taxa Selic em franca ascensão, o custo para essa equalização simplesmente cresce cada vez mais. Além disso, a grande razão para a alta da taxa Selic é o alto gasto do governo com poucas perspectivas de ajustes suficientes. Gasta além do necessário, fazendo com que o mercado precifique alta maior da inflação, o que faz com que o Banco Central tenha que subir mais ainda a taxa Selic. Ainda assim, aumentando o gasto do governo com juros e com o Plano Safra. E agora vamos falar de milho. O mercado brasileiro de milho continua registrando desvalorizações e refletindo uma combinação de condições climáticas positivas para a safra e consumo retraído. De acordo com análises do CEPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, muitos compradores têm evitado novas aquisições, optando por consumir estoques já disponíveis e esperando por cotações ainda mais baixas nas próximas semanas. A aposta dos consumidores em uma nova rodada de queda nos preços se apoia na perspectiva de uma boa colheita da segunda safra. Com as condições climáticas colaborando em grande parte das regiões produtoras, o desenvolvimento das lavouras tem sido considerado satisfatório, o que eleva as projeções de produção em relação ao ciclo anterior. Mesmo com foco dos vendedores voltado ao desempenho das lavouras, o mercado interno permanece com ritmo lento de comercialização. Os produtores, cientes da oferta crescente e da resistência da demanda, têm adotado maior flexibilidade nas negociações, tanto em relação aos valores quanto aos prazos de pagamento. E esse comportamento pode estar ligado ao receio de novas baixas em um ambiente dominado por oferta ampla e consumo enfraquecido. E como reflexo desse cenário, o indicador Esalq BMF Bovespa de Campinas, em São Paulo, encerrou o mês de abril com uma queda acumulada de 8,6%. E depois do intervalo eu vou conversar com Fernando Giglioli, ele é gerente de marketing regional da Irrara, e nós vamos falar sobre mudanças climáticas e o bicho mineiro, a ameaça silenciosa à cafeicultura brasileira. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar do mercado de suíno, carne suína. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, celebrou a informação repassada pelo Ministério da Agricultura sobre a isenção de tarifa anunciada pela Coreia do Sul para a carne suína aqui do Brasil. Essa isenção ela é válida sobre uma cota de 10 mil toneladas de carne suína congelada, exceto sobre produto, como, por exemplo, a barriga. Para o destino asiático,
E antes disso, a tarifa imposta era de 25% sobre o valor total do produto. Atualmente, a Coreia do Sul é o 16º principal destino das exportações de carne suína do Brasil, com 3.700 toneladas importadas ao longo do primeiro trimestre deste ano. Atualmente, apenas o estado de Santa Catarina está autorizado a enviar produtos suínos para o mercado sul-coreano, por ser o único com status sanitário reconhecido. O país, com consumo per capita em torno de 29 quilos, a Coreia do Sul é o 4º maior importador mundial de carne suína. Em 2024, o país importou 785 mil toneladas, conforme dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E agora eu vou conversar com Fernando Gilioli. Ele é gerente de marketing regional da Ihara e nós vamos falar de um tema importante. Nós vamos falar sobre mudanças climáticas e um bichinho que está ameaçando a cafeicultura brasileira, que é o bicho mineiro. Fernando Gilioli, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Bom dia, Antônio. A satisfação é minha estar com vocês aqui na TV Serra Dourada nesse momento. Fernando, a gente sabe que o café é uma importante commodity no Brasil, é um setor que gera muitos empregos, gera divisas, mas é um mercado muito sensível também, quando eu falo principalmente agronomicamente falando, né? Problema de frio, problema de pragas, doenças, é uma atividade meio complicada, né? Exatamente, Antônio. A cafeicultura brasileira, ela enfrenta alguns desafios no Brasil, né? Devido à sua extensão, suas adversidades climáticas. Embora tudo isso, nós continuamos como país sendo o maior produtor e exportador de café, né, do mundo, né? Porém, algumas mudanças climáticas, eles estão intensificando esses problemas ao longo dos últimos anos, principalmente, onde a gente tem acontecido muito aumento de temperaturas, né, a redução de períodos chuvosos, e isso tem facilitado o quê? Por exemplo, a pressão de pragas que incidem as lavouras de café no Brasil, como, por exemplo, o animal que você acabou de citar aí, que é o bicho mineiro, uma das principais pragas hoje da cafeicultura brasileira. Isso pode refletir até em quedas de produtividade, como, por exemplo, algumas consultorias, como o Carlos Coco, citando aí já uma quebra para o ano seguinte de 4,4% na produtividade, devido à incidência dessa praga, né, também. E isso tem refletido no quê? No preço do café, né? Aumento aí de 150% no último ano, e a continuidade dessa situação não vai fazer com que o preço do café reduza. Agora, esse bicho mineiro, ele já pode ser considerado como uma praga preocupante? Se ele pode ser considerado, não. Ele já é considerado? Ele já é considerado, porque é uma praga, dependendo da região, é a principal praga da cultura. Tá? Nós temos algumas regiões de maior incidência, né, como o Cerrado Mineiro, por exemplo, hoje essa praga sempre foi a de maior importância. Muitos cafeicultores nessas regiões e outras enfrentando muita dificuldade em função do clima diverso, né? O clima quente, esses longos períodos secos, né? Você tem, associado a isso, a ausência de um manejo eficaz e de um monitoramento tem se tornado um problema para o cafeicultor, né? Ou seja, cada vez mais o cafeicultor tem que buscar um monitoramento mais refinado para que ele consiga manter a distância dos seus cafezais dessa praga que é o bicho mineiro. Agora, existe um manejo adequado, pelo menos para tentar amenizar essa situação? Existe sim. Hoje, dentro da cafeicultura, cafeicultores de alta tecnologia já estão livres do problema, porque já buscam um manejo mais complementar. De que maneira, né? Eles mantêm em suas propriedades um nível de monitoramento constante dessa praga, o manejo foliar em períodos em que outros ainda não estão se adaptando a fazer esse manejo, visando complementar um manejo via solo que é feito também para essa praga,
dentro da cafeicultura brasileira, né? E o uso de tecnologias, soluções eficazes e modernas, como são as soluções que hoje nós, como Ihara, temos para ofertar aí para a cafeicultura. Quando eu falo de cafeicultores de alta tecnologia, é porque hoje a cafeicultura ela é composta por um número muito grande de pequenos produtores, em sua maioria, né? E muitos, às vezes, ainda não estão atentos a esse ponto com essa praga e sofrem muito por não manter apenas um monitoramento constante e fazer um manejo adequado, né? Por exemplo, nós estamos já saindo de um período que seria o manejo adequado de se fazer com essa praga via solo, que é o período mais úmido, né? Os períodos mais chuvosos. Estamos nos aproximando de um período maior de secas, né? Próximo da estiagem. Então, muitos não fazem monitoramento agora e não complementam o manejo dessa praga com pulverizações foliares, que depois sofrem as consequências disso lá na frente. Essa é uma praga de solo? Também, ela tem incidência no solo, porque, por exemplo, nós estamos aproximando do período de estiagem, porém, nosso time de campo, nosso time técnico, já está observando a presença do adulto e larvas nas lavouras. O que acontece é que, se a gente tem a presença dessas duas fases da praga, significa que logo elas vão descer para fazer a pulpa que é feita no solo. Sim. Uhum. Para depois ela subir e infestar as lavouras e ocasionar os danos que vocês estão vendo aí nas imagens nas folhas. Então, existe um manejo complementar via solo, em períodos úmidos, mais chuvosos, e também com pulverizações foliares depois, próximos aos períodos mais secos, de estiagem, que é os que nós estamos nos aproximando agora. Então, sim, existem duas formas de manejo aí, são complementares. Agora, de maneira geral, a gente sabe que Minas Gerais é uma grande região produtora, tem também um pouco em São Paulo. Se não me falha a memória, Santa Catarina tem alguma coisa também. Se não me falha a memória, Espírito Santo parece que tem também. Enfim, ela está basicamente, então, em toda a região? Em todas as regiões produtoras? Olha, há um tempo atrás, essa praga, o bicho mineiro, se demonstrava mais presente e mais consistente em algumas regiões específicas. Dos últimos anos para cá, com a intensificação desses períodos secos e das estiagens, nós já começamos a identificar a presença dessa praga em outras regiões que não eram tão significativas, como o próprio sul de Minas, a região norte do Paraná. Ou seja, hoje estamos sim identificando a presença dessas pragas, inclusive dos adultos e de Minas, nesse momento, como acabei de exemplificar antes, nessas regiões que antes nós não tínhamos uma pressão tão grande, né, da praga. E o que mais preocupa é que nós estamos nos aproximando do período de maior estiagem. Chegou agora, então, é agora que o produtor tem que ficar atento. Principalmente agora, ele tem que intensificar o monitoramento dessa praga nas suas lavouras e fazer o uso de um manejo adequado, né? Utilizando aí soluções que deem sustentabilidade para a cafeicultura dele e tenham alta eficácia de controle dessas pragas, como nós temos no portfólio da Ihara, por exemplo. Então, hoje vocês, para esse problema do bicho mineiro, qual é o portfólio que a Ihara tem? Nesse ponto, a Ihara tem a solução completa do manejo dessa praga, né, do bicho mineiro. Desde o manejo de solo, onde nós temos lá uma solução altamente sustentável e adaptada, principalmente para quem trabalha com café de exportação, que é o fungicida e inseticida Spirit. Então, lá no começo do ciclo, meados de outubro e novembro, nós temos os inícios dessas aplicações e nós trabalhamos com essa ferramenta, que é o nosso manejo de solo de início, né? Meados de janeiro, fevereiro, nós temos uma outra solução tecnológica, que é o uso de Maxan via solo, é um outro inseticida com modo de ação diferente, então ele é complementar. Quando nós complementamos, eu falo modo de ação diferente, Antônio, nós estamos dizendo que o produtor tem nas mãos da Ihara um manejo adequado de rotação de ingredientes ativos para que ele promova automaticamente o manejo de resistência dessa praga. Entendi. Né? E depois, via foliar, que é o momento agora que nós estamos entrando, nós também podemos fazer o uso de Hayat, que é um outro inseticida para aplicação via foliar, para que a gente possa levar aí o manejo ao longo do tempo aqui, de agora em diante, para o produtor não ter prejuízos com essa praga, né? E também um complemento com outro inseticida, que é o Terminus, ou seja, nós temos 4 soluções aí que complementam também o manejo do bicho mineiro, para que o produtor possa passar o ciclo todo da cafeicultura distante desse problema, né? Entendi. Bom, eu conversei aqui com Fernando Gilioli. O Fernando é gerente de marketing regional da Ihara
E nós falamos sobre condições climáticas, bicho mineiro, afetando aí a cafeicultura brasileira. Fernando Gilioli, muito obrigado mesmo pela sua explanação, foi muito esclarecedora, muito boa. Eu espero trazê-lo mais vezes aqui. Muito obrigado e um bom dia. Eu que agradeço, e como o Ihara, uma empresa de 60 anos de tecnologia japonesa, soluções inovadoras para a cafeicultura, nos colocamos à disposição dos cafeicultores e dos agricultores a nível Brasil. Obrigado pela participação, pode contar comigo numa próxima. Grande abraço. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: quando falares, cuida para que tuas palavras sejam melhores do que o teu silêncio. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.